Pernambuco, Brasília, Paraíba, Ceará. Desses e outros estados saíram alguns dos autores mais interessantes da literatura contemporânea brasileira. Na última década, uma diversidade muito bem-vinda começou a ser vista nas estantes das livrarias e nas mãos dos leitores. Mas mesmo assim, em pleno 2023, aqui e ali, tem gente que chama a literatura feita por autores fora do eixo Rio, São Paulo e Sul de literatura regionalista. No vídeo de hoje, vamos entender o que está por trás dessa expressão e refletir. Será que ela ainda faz algum sentido? Querida comunidade antofagense, queridos antofãs, esse recado tá logo no começo do vídeo, que é para vocês não esquecerem. Do dia 8 até o dia 12 vai rolar a Festa do Livro da USP, que acontece na cidade universitária, no bairro do Butantã, aqui em São Paulo. Esse evento rola todo ano e os leitores ficam muito animados, porque as editoras que participam dão descontos super saborosos. E a Antofágica, é claro, vai participar. Todos os nossos livros vão estar com 50% de desconto, exceto os livros que estão na pré-venda e alguns que estão esgotados, mas a maior parte do nosso catálogo você vai encontrar lá no nosso cantinho na Festa do Livro da USP. E se você tá pensando, eu não moro em São Paulo, eu não vou aproveitar, a gente pensou em vocês, é claro, porque no site da Antofágica, os livros também vão estar com 50% de desconto. E você não precisa colocar cupom nem nada, é só selecionar os livros que você quer e finalizar a compra. Então, relembrando, do dia 8 até o dia 12 é um excelente período para você completar a sua coleção. Aqui na descrição do vídeo tem o site da Antofágica e também as informações de horários, endereço, qual vai ser o nosso stand. Espero que vocês façam uma visita por lá se estiverem em São Paulo e se não, aproveitem a promoção no site. É bem provável que você tenha estudado literatura regionalista ou então regionalismo literário na escola. De forma pra lá e pra lá e pra lá de resumida, essa expressão se refere a livros clássicos da nossa literatura que retratam a vida fora dos grandes centros urbanos, em especial no Nordeste. E aqui já temos um problema e um ponto de atenção, porque Nordeste não é todo uma coisa só. O Nordeste é formado por vários estados que têm diferenças de cultura, sotaque, problemas políticos e sociais próprios. A Bahia não é igual à Paraíba, que por sua vez não é igual ao Piauí, a Alagoas ou então ao Rio Grande do Norte. O Nordeste é formado por nada menos que 9 estados, cada um deles com a sua diversidade e suas marcas próprias. A premiada autora pernambucana Jarid Arraes, autora do livro Corpo Desfeito, tem uma frase que eu adoro: cada pessoa é uma região. Cada um de nós, seja lá onde nasceu, traz a sua região de nascença e criação como marca objetiva e subjetiva. Mas por que literatura regional se tornou então uma expressão para se referir a um grupo específico de autores e autoras? E ainda, por que se tornou uma espécie de expectativa velada em relação ao que os autores do Nordeste e também do Norte deveriam escrever? A Jarid Arraes diz que às vezes ela tem a impressão de que as pessoas esperam dos autores e autoras do Nordeste que eles falem somente de sertão, miséria e seca. Vamos entender tudo isso melhor. Retratar e falar da nossa região de nascença é um processo comum e legítimo de fortalecimento da nossa identidade. Para o grande crítico e sociólogo Antônio Cândido, o regionalismo na literatura nasceu junto com um momento em que a literatura brasileira queria ser independente, parar de copiar o tempo todo o que vinha de fora. O regionalismo, então, foi uma forma de nacionalismo. Os escritores descobriram o Brasil, que até então vivia dominado pelas tendências dos colonizadores. Durante muito tempo, o Brasil quis ser a Europa, e especialmente a França, e olhava para fora em busca de referências e modelos, não só na literatura, na arquitetura, nos costumes, nas ideias e por aí vai. E até hoje tem gente que é assim, talvez você conheça esse tipo. Sempre acha que tudo que vem de fora é melhor. Na nossa literatura, o romantismo foi carregado de nacionalismo. Isso porque, nesse período, os autores
tentaram construir nos livros os aspectos mais regionais do Brasil, aquilo que tornava a nossa nação diferente de Portugal. Lá não existem os povos indígenas nem a caatinga. Bora escrever sobre isso então. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas o regionalismo, então, é essa tendência literária que valoriza a força das peculiaridades locais. O regionalismo também valoriza as formas particulares de oralidade e as descrições do lugar geográfico. Só que se a gente pensa somente nesse princípio, regionalismo passa a ser uma expressão que poderia se referir a toda e qualquer região. Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Cuiabá, Teresina, cidades pequenas, médias ou grandes, cada região tem as suas particularidades e os seus detalhes únicos. Toda região pode servir de material para a literatura. Eu estou falando de um umbuzeiro, por exemplo, uma árvore nativa do Nordeste, ou então um prédio de muitos andares na Avenida Paulista. Mas, historicamente, a expressão literatura regionalista ou regionalismo literário ficou atrelada a um local principal, o sertão. Vejam só o que disse o professor e crítico literário Afrânio Coutinho. Ele foi muito atuante na primeira metade do século XX. Essa substância decorre, primeiramente, do fundo natural: clima, topografia, flora, fauna, etc., como elementos que afetam a vida humana na região. Em segundo lugar, das maneiras peculiares da sociedade humana estabelecida naquela região e que a fizeram distinta de qualquer outra. Este último é o sentido do regionalismo. O primeiro autor a ter algumas das suas obras classificadas como regionalistas foi José de Alencar. Obras como O Gaúcho, O Tronco do Ipê, Tio e O Sertanejo apresentam temáticas rurais e interioranas. No realismo, a literatura regionalista também teve o seu lugar, sempre que ela se afastava dos grandes centros urbanos, principalmente do Sudeste. Escritores como Valdomiro Silveira, Simões Lopes Neto e Hugo de Carvalho Ramos voltaram as costas para as modas que as elites urbanas copiavam da Europa e puseram-se então a pesquisar o folclore e a vida no interior. Vale dizer também que dentro do movimento modernista houve esse desejo de valorizar o que era nacional. E apesar do movimento se concentrar no Sudeste, houve manifestações em outras regiões do país. Em fevereiro de 1962, aconteceu em Recife o primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo. Nesse evento, Gilberto Freire, autor de Casa Grande e Senzala, leu o seu Manifesto Regionalista. Nele, o autor destaca a importância da valorização dos temas regionais. Não só a denúncia das injustiças sociais, como, por exemplo, a seca e a miséria no sertão, mas também a exaltação da beleza natural. Hoje, precisamos de vozes que se ergam não só a favor dos homens, ainda cativos de homens, ou dos animais, ainda maltratados e explorados pelos donos, ou das matas roubadas de seus bichos mais preciosos por caçadores a serviço de comerciantes gulosos de dinheiro fácil, mas a favor das árvores, das plantas, dos frutos da região, dos seus doces e dos seus quitutes, que tanto quanto as artes populares e os estilos tradicionais de casa e de móvel, vêm sendo desprezados, abandonados e substituídos pelas conversas estrangeiras, por drogas suíças, remédios europeus e pelas novidades norte-americanas. É todo o conjunto da cultura regional que precisa ser defendido e desenvolvido. Muitos escritores começaram, então, um processo de descobrimento e divulgação do Brasil através da literatura. Existia o desejo da construção de uma cultura válida no país. Chega de olhar para fora, vamos olhar para dentro
em especial para as paisagens fora das cidades. Para o crítico Antônio Cândido, o tempo, então, foi aproximando poetas radicados no Sul e Sudeste, como Mário de Andrade e Manuel Bandeira, de poetas e autores do Nordeste. Esse movimento cresceu e deu origem ao que hoje nós conhecemos como regionalismo de 30. Pouco a pouco, o gosto pela arte popular e regional foi se fortalecendo, muito por conta do potencial revolucionário das artes populares. Dessa época e desse movimento se destacam autores como Guimarães Rosa, Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Ela, inclusive, é a maior expoente desse momento, com 2 romances excepcionais que se passam no Ceará, o 15 e João Miguel. Mas nem sempre a tendência regionalista foi vista com bons olhos. Até a chegada de Guimarães Rosa, a crítica da época considerava a literatura regionalista uma literatura de menor valor. Em parte, esse preconceito nasceu a partir de algumas narrativas que acabavam soando como clichês, porque exotizavam demais as regiões retratadas. Mas é bom dizer que, às vezes, essa resistência ao que não é próprio dos grandes centros urbanos é puro preconceito mesmo. Muita gente do Sudeste, a região onde eu moro em São Paulo, acha até hoje que a literatura que mais importa no Brasil é aquela feita aqui. E isso, é claro, é uma visão parcial e limitada sobre o Brasil. O que é escrito e produzido no Sudeste e no Sul não é mais verdadeiro, importante ou complexo do que é produzido em outras regiões do país. Para além das regiões geográficas, o regionalismo na literatura pode ser entendido como um fenômeno em que alguns escritores defendem justamente uma literatura que tem por tema, ambiente e tipos uma região rural, fora dos grandes centros urbanos. E isso está em oposição aos costumes, valores e gosto daqueles que experimentavam a vida nos grandes centros urbanos. Por isso, lá atrás, o preconceito com a literatura regionalista. No passado e ainda hoje, paira essa ideia de que se uma história é centrada em uma região rural específica, ela não poderia ser universal. Foi na virada do século XIX para o XX que começaram a aparecer narrativas regionalistas de grande valor literário ao olhar dos críticos da época. E isso se deu principalmente com a estreia de Guimarães Rosa. Para os pesquisadores André Tessaro e Márcio Miranda Alves, Guimarães Rosa foi um libelo contra a má literatura. Isso reforça os argumentos por parte da crítica de que existe incompatibilidade entre boa literatura e livros centrados no campo. Embora a ficção de Guimarães Rosa abarque temas e espaços comumente associados ao regionalismo, por apresentar um jeito de escrever inédito e de alto nível, o autor seria alçado à condição de universal, enquanto aqueles que não atingiram o mesmo padrão estético são relegados à posição de regional. Até hoje, esse tema da literatura regionalista dá pano para manga. Escritores nascidos nos diversos estados do Nordeste dizem que às vezes sentem uma expectativa velada em relação ao que eles deveriam supostamente escrever. Isso aconteceu, por exemplo, com o Cristiano Aguiar. Ele escreveu um livro de contos excelente chamado Gótico Nordestino. Mas ele ouviu como crítica uma ideia que, se a gente para pensar, é um tanto absurda. O seu livro não era nordestino o bastante. Acho que quem diz algo assim só consegue relacionar o Nordeste com sertão, chapéu de cangaceiro, seca e cordel. Mas como a própria Jaridia Reis brinca, no Nordeste, vejam só, tem até McDonald's. E São Paulo, que adora dizer que é um estado rico, tem miséria e pobreza pra caramba. Aproveitando o momento, o Cristiano Aguiar escreveu um dos pós-fácios da nossa edição de Frankenstein. Entre todos os pós-fácios dos nossos clássicos, esse texto é um dos meus preferidos, vale muito a leitura. Já o autor do fenômeno Torto Arado, Itamar Vieira Júnior,
foi perguntado sobre a sua relação com a literatura regionalista e sua inspiração em Raquel de Queiroz ou Graciliano Ramos. Também perguntaram a ele por que escrever uma história que se passa em um Brasil que parece arcaico e rural, longe dos centros urbanos. Ele ressaltou que a região retratada na sua obra ainda é marcada por questões sociais que foram apresentadas pela primeira vez lá atrás, no movimento da literatura regionalista. A região narrada por Itamar possui feridas que ainda não foram saradas. Para os moradores dos grandes centros urbanos, pode ser uma armadilha pensar que esse Brasil arcaico não existe mais. Mas ele existe sim, porque o país não superou vários dos seus traumas. E é bem importante repensar essa ideia de que tudo aquilo que é produzido fora do eixo Rio-São Paulo e Sul não pode ter caráter supostamente universal. Se bem que esse conceito de universal também é bem complicado, mas rende assunto para outro vídeo. A literatura brasileira contemporânea deve muito à tradição clássica regionalista. E ler livros que se passam em regiões fora das cidades pode ser uma chave para entender sim o nosso país. Nós não usamos literatura regionalista para se referir a livros de autores do Sudeste ou do Sul. E hoje talvez não faça mais sentido usar essa expressão para os livros dos diversos autores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, por aí vai. Eu prefiro o caminho de celebrar a diversidade, a especificidade e a complexidade, seja lá em que região ela estiver. E vocês? O que pensam dos temas do vídeo de hoje? Vamos continuar essa conversa. Vocês usam literatura regionalista para se referir à literatura contemporânea? Ou não? Essa expressão para vocês já caiu em desuso? Comentem aqui embaixo, eu quero ler e conversar com vocês. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!